Minha apresentação vai ser bem sucinta, né? Minha apresentação pessoal, porque tem o site do Framework, vocês vão poder conhecer um pouco melhor sobre mim e sobre os participantes do projeto lá, tá certo? Meu nome é Breno e atualmente eu trabalho como analista de TI lá no IFRN. Então, na minha apresentação eu vou falar o que é o Django Plus, certo? A motivação, falando alguns problemas que eu encontrei e como eu os resolvo, certo? Vou falar um pouco sobre o site, né? Lá eu cito as pessoas envolvidas no projeto e também apresento qual foi a documentação que a gente já escreveu até o momento. Depois, se eu tiver tempo, no final vou fazer uma demonstração prática do framework. No final vou abrir para perguntas. Bem, o que é o Django Plus, né? O Django Plus é uma extensão open source do framework Django, né? Eu creio que todos vocês já ouviram falar, provavelmente muitos já utilizaram o Django. Então, ela é uma extensão do Django que apresenta uma nova maneira de desenvolver aplicações web, certo? Então, qual foi o motivo que me levou a desenvolvê-lo? Porque implementar sistemas de informações gerenciais ainda é, no meu ponto de vista, uma tarefa complexa e ainda requer tempo. Às vezes demanda muito tempo para você desenvolver aplicações, mesmo quando elas são simples. Mas por quê? Porque é o seguinte, ainda é necessário conhecer muitas tecnologias. Você precisa saber de CSS, precisa saber de HTML, tá? Você tem que ter conhecimento de SSH para poder dar o deploy, tá? Conhecimento de banco de dados, SQL, tem que conhecer Postgres, SQLite, certo? Conhecer Python 3, conhecer um pouco sobre VirtualEnv e usar Git. Então tem muitas tecnologias envolvidas. Mas e o Django, né? O pessoal fala que uma das vantagens do Django é que ele aumenta bastante a produtividade. Será que a produtividade do Django é boa? O Django ele ajuda bastante, certo? Mas precisamos de mais. Eu vou explicar para vocês e eu acredito que vocês vão entender o porquê dessa frase, que nós precisamos de mais. Então eu vou começar aqui a dar alguns cenários, né, que vocês vão... quem já desenvolveu com Django vão perceber que o Django não possui, certo? E se vocês não utilizarem o Django, vocês vão ter ainda mais trabalho para fazer, certo? Então imagina que o nosso sistema, ele possua usuários externos, né? São usuários que precisem se fazer o cadastro lá pelo site, por uma área pública. O Django, ele oferece cadastro de usuários, mas você tem que entrar como administrador na tela do admin e fazer o cadastro de usuários e dar as permissões. Ele não tem uma implementação para você ter um usuário externo que vá lá e se cadastre, certo? Além disso, alguns sistemas eles são preferidos que a autenticação ela seja feita pelo Facebook ou Google, né, para evitar que a pessoa esteja fornecendo senha o tempo todo em todo o sistema que cadastra. Então, por exemplo, às vezes a aplicação ela precisa de um menu. O Django ele não possui um menu, certo? Então a aplicação às vezes tem muitos cadastros e eu preciso ter um menu com diversos níveis, né? Eu preciso ter um recursozinho de busca para poder encontrar o índice de menu rápido. Eu preciso às vezes ter um painel de controle mais sucinto, mais bonito, né, para apresentar para o cliente, certo? Então no painel de controle às vezes eu preciso colocar atalhos para a tela de cadastro, para a tela de listagem, né, e às vezes tem alguns itens que são importantes e eu quero que eles apareçam como um alerta. Às vezes eu preciso também exportar as minhas informações no formato CSV, XLS para Excel, e às vezes eu preciso imprimir essa listagem em PDF, tá? O Django ele não oferece isso de forma nativa, né? Você teria que implementar as ações. Às vezes eu preciso também apresentar a minha informação não no formato de uma tabela, né? Se você pegar o recurso de admin do Django, você vai perceber que ele exibe as informações sempre em uma tabela, mas às vezes você quer um sistema que apresenta essa informação de forma diferente, né? Às vezes você quer colocar uma caixinha, às vezes quer colocar cartões como está aí e você precisa fazer essa implementação. Às vezes, por questões de performance, né, você
poderia querer que os seus filtros na tela de listagem não fossem carregados automaticamente, né? Por exemplo, essa tela aí é de um sistema que eu fiz, ele possui uma quantidade razoável de filtros, certo? Então não seria interessante toda vez que o usuário abrir essa tela, esses filtros já fossem carregados, certo? Seria interessante que quando o usuário fosse selecionar um filtro, aí sim vai se fazer uma consulta no servidor para listar quais são as opções que ele pode selecionar, né? O Django, ele já carrega todas as opções, certo? Se você tem, digamos, um filtro que é para uma pessoa física, num sistema que tem 1000 pessoas físicas, o sistema provavelmente vai travar, tá? Então é isso, você pode também precisar de um recurso assim. E se por um acaso você tiver na tela de listagem um filtro que seja do tipo data e você precisa filtrar numa faixa de data de início e de data de fim, né? O Django, ele possui um filtro de data, mas para você especificar uma data específica, né? Mas às vezes você precisa gerar um relatório, um período, então você também teria que implementar isso. Ok. O Django, ele possui o recurso do admin, né, que ele lhe dá a possibilidade de fazer cadastro, listagem, e a tela de cadastro eu percebi um problema. Por exemplo, quando você tem um relacionamento one-to-one, né, o Django, ao construir o formulário de cadastro, ele lhe dá lá um select, certo? Só que na verdade a representação correta é ele pegar os campos do relacionamento, certo? Por exemplo, você tem sistemas que pedem um endereço comercial e um endereço pessoal. Então, o correto é implementar uma classe endereço, certo? E no cadastro lá do usuário, fazer um campo one-to-one para o endereço pessoal e outro one-to-one para o endereço comercial. E quando o formulário for renderizado, não aparecer um select para o endereço, e sim aparecer um field set com os campos do endereço para ser preenchido. E o Django, ele também possui um recurso no admin chamado inline, certo? Se você quiser fazer um relacionamento para muitos, você precisa, né, criar o admin, criar o inline, vincular o inline no admin, certo? Isso, do meu ponto de vista, ainda é muito trabalho. Eu vou apresentar depois a solução. Ok, e também o seu sistema, ele pode ter algum formulário público externo que você queira colocar um CAPTCHA por questão de segurança, né? Então você vai ter que implementar esse recurso também do CAPTCHA. Às vezes, ao selecionar uma informação, você não quer simplesmente exibir o texto, né? Quem já programou em Python sabe que existe um método chamado str, né? No caso, no Python 3 é str, no Python 2 é o método Unicode, que ele retorna a representação textual do objeto. Então, geralmente, quando você tem um formulário que você quer selecionar alguma coisa, aparece aquele texto. Mas, às vezes, o seu sistema, você quer colocar mais informações para o usuário. Quer colocar uma foto, quer colocar alguma informação adicional. Às vezes, você precisa disso. Às vezes, o seu sistema possui um cadastro que a quantidade de dados é muito grande, certo? Eu citei há pouco tempo o caso de pessoa física, onde você tem bancos de dados que possuem 5.000 pessoas físicas. E se você for selecionar uma pessoa física, você não quer que essas 5.000 pessoas sejam carregadas automaticamente na página, tá? Então, você vai precisar implementar um autocomplete por demanda, certo? Eu acredito que o Django não possui essa funcionalidade. Às vezes, também você quer mostrar, né, na página de visualização da informação, uma quantidade muito grande de informação. E você precisa estruturar essas informações em field sets, às vezes em abas, tá certo? A resolução não ajuda, mas aqui eu tenho um field sets e tenho abas, tá? O Django, ele possui, na versão mais nova, uma página para poder visualizar um objeto, mas ele vai exibir de forma linear todos os campos do objeto. Às vezes eu preciso também relacionar uma informação com outra, tá certo? Por exemplo, aí eu tenho uma tela de visualização de projeto e eu tenho uma tabela de tarefas, né? Um projeto pode ter várias tarefas, e na tela de visualização de um projeto eu poder querer adicionar uma tarefa ao projeto, certo? Se você precisar de uma coisa assim, que isso é muito comum em sistemas de informações gerenciais, você vai precisar implementar. Você vai ter que fazer uma view que vai exibir as informações e você vai ter que implementar outras views para fazer esse relacionamento.
Algumas vezes você vai precisar exibir um atributo de uma forma diferente, certo? Às vezes você vai querer colocar uma cor, às vezes você quer colocar uma timeline como está exemplificado aí, certo? Se você for fazer com o Django, esse recurso você vai precisar implementar manualmente. Sistemas também possuem usuários que acumulam perfis, certo? E em algum dado momento, um usuário ele quer utilizar o sistema somente com um ou outro perfil, certo? Então, se você tem uma acumulação de perfil no seu sistema, o Django ele não permite selecionar um determinado perfil para ele poder operar o sistema e depois trocar de perfil para poder continuar a operação. E se por um acaso eu precisar implementar também ações ao invés de CRUD, né? O Django, o admin dele, ele consegue gerar tela de listagem, edição, cadastro, exclusão. Mas às vezes eu quero realizar ações, né? Então, tem certas ações que vocês vão precisar implementar uma view para isso. E às vezes é importante eu restringir a execução da ação para determinados perfis, né? Então, a implementação disso daí também é um pouco complexa. O Django ele possui uma funcionalidade de realização de ação em lote no admin, certo? Mas essas ações são ações triviais que eu não consigo fornecer parâmetros de entrada para essas ações, certo? Eu crio lá ações em lote, eu posso checar alguns registros na tabela de listagem e clicar lá num seletor para ele executar a ação. Mas quando eu quero fazer uma ação mais sofisticada, em que eu precise ter algum parâmetro de entrada, né, isso aí vai ser um problema. E às vezes eu preciso, no meu sistema, muito comum em sistemas de informações gerenciais e estatísticas, certo? No formato de tabela e gráficos. Mas isso não é tudo, né? Então eu preciso, além de implementar tudo isso, documentar o sistema. E você documentar e manter essa documentação sincronizada é muito difícil. Precisa também testar a aplicação e retestar toda vez que você altera, fazer um outro teste. Então o cliente vai pedir um manual. E finalmente você vai precisar fazer o deploy da aplicação. Então quantos arquivos você precisaria escrever para isso tudo? Com o Django Plus, provavelmente um. Por quê? Porque ele utiliza meta-informações presentes nas classes de domínio, de modelo, para isso, certo? Vamos ver como. Se eu quiser, por exemplo, definir um papel no framework, eu faço uma classe de modelo normal, utilizo um decorator do framework chamado Role, e ele já, ao criar um registro, ele já vincula um usuário, cria se for o caso, e associa para eu poder entrar no sistema. Se eu utilizo no decorator Role o atributo SignUp, ele já habilita lá no botão, na tela de login, para ele poder fazer um cadastro externo. Se eu quiser definir um menu na classe meta no modelo, eu simplesmente coloco uma linha e ele já vai adicionar o menu na aplicação. Se eu quiser montar o meu painel de controle com pouquíssimas linhas de código, também eu consigo inserir atalhos de cadastro e visualização na tela administrativa. Se eu quiser, por exemplo, que as minhas telas de listagem tenham exportação para Excel, para CSV e que imprima PDF, também com mais algumas linhas de código na classe meta, eu faço isso. Consigo montar a minha tela de listagem utilizando também informações na classe meta, certo? Eu vou passar isso aqui rapidamente porque infelizmente o tempo é limitado, mas quando vocês depois podem pegar o slide. Então, se eu quiser customizar como eu exibo as informações na tela de listagem, na classe meta eu posso passar um template, que eu posso escrever o template e renderizar aqueles objetos da forma que eu quiser. Os filtros por padrão com o framework, eles são carregados por demanda e os campos de data, ele possuem período. Os formulários de cadastro, quando eu defino o one-to-one field e o one-to-many field, o Django não possui o one-to-many field, mas está implementado no Django Plus. Quando eu defino o one-to-one e o one-to-many, ele coloca o formulário como realmente tem que ser.
Se eu quiser formulários externos com uma linha de código, eu coloco captcha igual a true na definição do formulário e ele automaticamente já insere o captcha. Se eu quiser, por exemplo, que no momento da seleção ele apareça de forma customizada, com mais uma linha de código e poucas linhas de template, ele exibe lá a informação da forma como eu quero. Se eu tenho uma quantidade de informação muito grande, no exemplo da tabela de pessoa física, com um atributo chamado lazy igual a true, na definição do foreign key, ele já vai automaticamente implementar isso em todos os formulários. Eu posso também estruturar a minha página utilizando o atributo fieldSets, que vai ser um atributo da classe. Essa definição atualmente ela é feita nos formulários de modelo, nos formulários, mas eu trouxe para a classe de modelo para poder implementar tudo no modelo. Posso também implementar com uma linha de código esses relacionamentos. Posso formatar os dados. Vou ter que ir rapidinho aqui, o tempo está acabando. Eu posso executar ações também. O controle de acesso, né? Quem pode fazer o quê? Quem pode cadastrar, excluir, também é definido na classe meta. Com pouquíssimas linhas de código eu falo quais são os perfis que podem listar, cadastrar, editar aqueles registros. Então existe um site, que é o djangoplus.net. Quem tiver a curiosidade de conhecer depois da apresentação, fique à vontade para acessar, certo? Mas a cara do site é mais ou menos essa daí. Desenvolva sistemas de informação gerenciais com foco no modelo de domínio. Então, pessoas, né? Eu não faria isso só. Quem participa do projeto é Misael está ali. Um outro colega meu, Hugo, não sei se ele veio, e Fábio. Tá? Fábio ele trabalha com CSS, nessa parte, na questão da aparência, definiu alguns temas para o framework. Hugo Tácito é um cara muito bom em infraestrutura, me auxiliou a escrever o arquivo de deploy. E Misael Barreto, a gente sempre conversa, trocando algumas ideias para implementar. Então, no site tem lá a documentação, tem um link para um guia de bolso, que é um arquivo PDF frente e verso que você pode imprimir e levar com você. Existe um tutorial. Tá? Para instalar o framework com uma linha de código, você faz isso com um comando. Ele vai instalar no seu sistema o Fireworks, caso não exista, o do Drive do Selenium e o VLC, porque ele vai gerar vídeos e vai gravar vídeos. Eu crio um projeto com o comando Start Project, faço uma configuração de alguns tokens lá no arquivo settings.py. Posso rodar o comando python-py documentation, ele vai gerar a documentação do sistema no terminal. Se eu acessar o endereço /docs/doc, ele vai exibir a documentação do sistema para você. Ele também é capaz, não vou ter como explicar agora, mas ele gera os testes automatizados do fluxo principal, tá? Do caminho feliz, ele vai gerar os testes automatizados para você. Se você quiser rodar python-py teste, ele vai rodar de forma escondida, ele usa Selenium, mas ele não abre o browser. Se você passar o parâmetro --watch, você vai poder assistir os vídeos. E se você passar o parâmetro --record, ele vai abrir o browser e vai executar o teste devagar, com uma mãozinha, dando foco onde está sendo clicado, onde a ação está sendo realizada. Se você gravar um vídeo, você pode listar os vídeos que foram gravados com o comando python-py vídeos. Se você quiser assistir um vídeo, você digita python-py vídeos e o caminho do vídeo. E se você quiser fazer o upload do vídeo para o YouTube, você faz python-py vídeos --upload, ele envia diretamente para o YouTube. Então aqui nós temos exemplos de vídeos lá. Se você quiser assistir os vídeos que foram gravados, é só acessar o endereço /docs/tutorial. Para implantar, quem quiser implantar o sistema na nuvem e utilizar o servidor da DigitalOcean, é só configurar um token no arquivo settings.py, executar o comando deploy --create, ele vai criar um servidor na DigitalOcean. Se você quiser atualizar o sistema, utiliza o comando deploy --update, e se você fizer uma mudança e quiser um rápido deploy --push. Então, esse vai ser o resultado final. Você vai escrever as classes de modelo de domínio e no final o seu sistema vai estar na nuvem. Tá? Deixa eu só abrir aqui um vídeo. Isso aqui é um vídeo de uma funcionalidade.
um vídeo de uma funcionalidade que foi gravada, né? Esse vídeo foi gerado automaticamente, tá? Baseado nos testes que já foi gerado. Então, ó, ele tem lá o cursor, ele clica no botão visualizar o animal. Ele dá um escuro na tela, clica no botão para poder visualizar um tratamento, pode encerrar um tratamento, que é uma ação, certo? E é isso aí, acabou o tempo, né? Infelizmente, eu queria ter mais tempo para falar sobre o projeto, mas infelizmente é limitado. Obrigado.